Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, Márcia, boa noite, moleque doido DS, boa noite, Zeca Babuim, Zeca o quê? Babuim, é isso aí. Eventos Lima, o Sérgio aí, boa noite, pessoal. Então, hoje vamos para mais uma edição do nosso Mestres da Periferia, mas antes vamos começar, como sempre, com a poesia. Então, vamos ver se vocês sabem aí de onde que é essa aqui. Deixa eu colocar o meu headset aqui. Vamos lá, hein? Agora vai. Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois tenho um irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Vou agradecendo, antes de mais nada, aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também o nosso muito obrigado pela boa atenção, pela boa vontade e atenção dispensados. Vou agradecendo, antes de mais nada. Bom dia, passageiros, é o que lhes deseja a Miséria S.A. que acabou de chegar. Bom dia, passageiros, é o que lhes deseja a Miséria S.A. que acabou de chegar. Você sabe de quem que é essa música, né? Você sabe que essa música aqui tá no CD do Rapa, né? Rapamundi, lá de 1996. Você sabe disso, né? Você não sabe de nada. Essa música não é do Rapa. Essa música tá no CD do Rapa, mas essa música é desse cara aqui, ó. Pedro Luiz. Pedro Luiz e a Parede. Essa aqui é a banda dele. Certo? Então, esse cara aqui que fez a música Miséria S.A. do Rapa, que o Rapa gravou. Ele também gravou. Tá? Ele tem um monobloco lá, tem um monte de projeto paralelo aí. Então é isso. Boa noite, o Gil. Boa noite, o Regi, que veio também. Marcela Carvalho. Pô, galera, valeu. Olha só, já tem uma galerinha chegando aí. Então, deixa eu só exemplificar novamente aqui qual que é o objetivo desse quadro. Então, esse quadro aqui é o Mestres da Periferia. Meu objetivo aqui é conversar com professores, amigos meus, né? Principalmente os amigos, depois a gente vai expandindo, né? Com o objetivo de mostrar para todo mundo, né, que o professor é um ser humano como qualquer outro, né? Então nós conversamos ontem com o Matheus, anteontem com o Gil, e aí o que é interessante, né? O que eu tô prestando atenção, assim, pelo menos nesses dois que nós conversamos, o Gil tem um livro que ele publicou, né? O Matheus, eu queria salientar que tem a banda O Mandrová, ele tá na banda lá, o Mandrová, que é uma banda que já é antiga aqui na região, e eu queria pedir desculpa pela minha ignorância, eu não conhecia, né? E hoje eu fui dar uma olhada aqui no canal Show Livre, né? Então eu vi lá, e entrei também e vi a música Balbúrdia, né? Que faz referência aí ao ministro da Educação. Porra, que sonzeira, da hora, gostei pra caramba, viu? Lembra bastante, assim, essa mistureba que o Rapa faz, né? O próprio... O Tia Anastácia, que eu falei ontem, falei anteontem também. E tem outra banda que é o... Como que é o nome? Ai, cacete, agora eu não lembro o nome da banda. Birimbau, que é da Bahia não, de Minas, que tem um sonzão da hora também. Mas vamos lá. Então, o objetivo aqui é a gente conversar com amigos, né, professores, contando um pouco da sua história. O Matheus tá ali, ó, da hora. Matheus, gostei do balbúrdia, hein? Vamos ver se dá para usar aqui na entrada aqui qualquer hora. Será que dá problema com direitos autorais? Se colocar aqui? Vamos ver, depois você me fala aí, tá? O Tia Anastácia eu guardei, tá lá, tá guardado. Hoje é o Pedro Luiz, ó, vou falar aqui do começo do Pedro Luiz e a Parede, né? Que é bacana pra caramba esse som aqui. É ele que fez a música do Rapa lá. E no final eu vou junto com o nosso convidado, eu vou fazer um merchan de outro cara do Rio de Janeiro dessa vez. Vai ter também, tá? Então, o Mestres da Periferia tem essa finalidade, né? A gente conversar, o professor contar um pouco a sua história, a sua infância, né? E a gente pode aprender, trocar umas informações aí, dar umas boas risadas aí, e é isso, né? Então, deixa eu dar uma boa noite aqui, ó lá, tem o Adão que chegou, o Matheus tá aí, a Cibeles também, o Gil, o Regis, pô, tá legal. Vamos receber com uma salva de palmas o nosso convidado de hoje! E aí, Felipe? Em primeiro lugar, muito obrigado por topar, né? Valeu por você topar participar aí do grande canal Dom Marcito no quadro Mestres da Periferia, certo? E assim, vamos começar, né? Você chegou na nossa escola aqui em 2016, foi isso? No Bueno?
Foi Foi 2016? há uns 4 anos. Isso, por aí, 2016. 2016, né? E, Exato. ó, o André chegou. Boa noite, André. E me fala uma coisa, vamos começar um. Há quanto tempo você está no estado, trabalhando nas escolas, na escola estadual aqui na região? No Mais ou menos estado eu estou há 10 anos. 10 anos já. Já tá rodado aí nessas unidades escolares da região aqui, hein? Bom, Sim. então é isso. Felipe, vamos falar então um pouquinho de onde que você é, onde você nasceu, como que foi ali a sua infância aí. Então fala um pouquinho, se apresenta pra gente aí, mano. Vamos lá, então. Felipe, né? Pá. Educação física, educação física. Então, a minha história, cara, eu sou criado aqui em Caieiras. Eu sou residente aqui de Caieiras ainda. Passei a minha infância e adolescência aqui em Caieiras. Estudei, toda a minha trajetória de estudo foi aqui também na região de Caieiras. E a partir do momento que eu comecei a entrar no estado, eu comecei a abranger os lados de Caieiras, né? A gente começou a Uhum. pegar Franco, Morato, conhecer um pouco mais é, profundamente essas regiões. Num catadão geral, a gente caminha por aí. Certo. E bom, vamos falar então como é que foi assim a sua infância. E você é irmão, é filho único, tem mais irmãos? Como é que foi a sua infância aí? E já perguntando, né, a mesma pergunta que eu fiz pro Matheus lá, né? Você foi mais próximo do Sonic ou do Super Mario? Então, tem um irmão, o irmão mais velho, nós temos diferença aí de 1 ano e meio de idade, então bem próximo, né? Então dava para aprontar bastante coisa junto na rua aí. A minha infância, cara, foi boa pra caramba. Eu brinco muito, a gente que é da área de educação física, né? Eu brinco muito, eu falo que eu tive muita vivência motora. Então, tudo que eu tenho de habilidades motoras por aí vai, eu devo à minha infância. Aí minha infância foi vivida realmente, né? Eu ainda peguei a época da rua, de brincar na rua, jogar bola na rua, andar de carrinho de rolimã. Eu morava numa descida, então a gente jogava bola na descida, era carrinho de rolimã, era tudo, tudo. A gente subia em árvore, invadia casa em construção, né? Zoava, a gente brincava, viveu bem. Podemos dizer que eu fiquei bem a E infância. você carrega alguma cicatriz aí no joelho, na canela dessa época? Cara, eu tenho 2 cicatrizes maravilhosas na minha perna esquerda. Eu falo que é o lado podre do meu corpo. As duas é na perna, só que não foram exatamente na infância, né? Foi na fase adolescência, ali dos 14 até os 20 anos, eu tive duas cicatrizes bem grandes, assim, tudo na perna esquerda. Mas assim, de zoeira ou de outra coisa? De moto? Não, quem tá louco? Eu não andava de moto, não. Eu tive podemos dizer que é um câncer benigno, vai, no Ah, é? fêmur. E aí eu tive uns problemas sérios, tá, na adolescência, de refletir dor no joelho. Eu Ah, até me ferrei bastante na área de esporte por causa disso, porque era meio aleatória a dor, até descobrir o que foi. Aí teve que fazer uma raspagem no osso, né, para tirar nossa. o. Então, tipo, eu tenho uma cicatriz dessa e uma outra mais para frente, próximo aí dos Ah, tá. 22, 23, que foi uma fratura que eu tive na tíbia. Ô, Então louco. tem uns pininhos ali, uma chapa ali. Então você tem problema para entrar em banco. Pior que não, cara. Ah, Não é? sei, não apita. Que estranho, né? Bom, legal. Eu tenho uma na canela, aqui, uma cicatriz na canela, que foi a primeira vez que eu desmaiei na minha vida, cara. Eu acho que o pernilongo mordeu, eu tava passando férias no interior lá, e tava, o pernilongo mordeu, eu sei que o moleque não cuida, né? E aí foi inchando a perna, eu fui dar uma prensada, assim, entre a trave, com perna de goleiro e tal, meti a canela na trave, assim, sabe? Cara, aí eu apaguei na hora, desmaiei. Foi a primeira vez que eu desmaiei. E tava tudo infeccionado, mas tava jogando bola, se arrastando, mas jogando bola, né? Bem coisa É. de moleque também. Certo. E aí, quais são outras memórias que você tem aí de Caieiras, né? Da sua infância aí, jogando bola na rua, jogando videogames. Videogame era a sua praia também ou não?
Ó, cara, eu até curto, mas eu não tinha muito acesso, né? Ah, é? Tinha, mas não tanto. Sim, você falou Sonic ou Mario, eu sou mais o Mario do que o Sonic. Né? Mas eu tive, nossa, videogame, o meu primeiro videogame foi um Dynavision, e olha lá, só pra fitinha também, pra Sei. jogar, joguinho de corrida, aquele de Fórmula 1 antigão, que a pista que me movia, né, não era o carrinho. Não, mas a lógica é a mesma até hoje, cara. Desde o Sim, Enduro do Atari, é o carro ficar parado e vindo pro lado. E aí a pista que tá mudando. sim. Né? Você vê que Não, os mas eu caras tenho, acertaram lá atrás. eu tenho lembranças boas aí por exemplo, da concha, não sei, conhecida concha acústica de Caieiras ali, concha do Certo. Raul Seixas. Ali Aham. acontecia o tributo do Raul, eu ia muito lá nos tributos que tinha, bem bacana, também curtia legal. E você chegou. Essa é uma história curiosa, né, cara? O Raul Seixas realmente foi preso em Caieiras, né, meu? E Foi. eu ouvi essa história quando eu era moleque, pra mim era lenda urbana. Eu falei, não, aí depois eu vi um vídeo, cara, dele. O delegado, ele chegou, o Raul Seixas que deu o RG dele para um sósia e ele andava sem documento. E aí, quando ele chegou para fazer o show, os caras começaram a puxar a barba dele para ver se ele era mesmo. E ele tava doidaço. Ele nem se Tava, aí tá. explicou, aí apanhou e tal. Aí tem uma matéria naquele jornal hoje, tem no YouTube dele falando: eu quero que seja punido rigorosamente quem fez isso comigo. Chapadaço, Raul Seixas, né? Bom, pô, e é curioso, né? Eu não sei se hoje em dia ainda tem, né? Mas durante muito tempo teve esse tributo para ele aí, né? Em Caíras, né? Teve, já não tem mais, porque, meu, começou a avacalhar o negócio, né? Tipo, começou a É, galera a vir muito. Aí, tipo, ali perto tem, pra quem conhece, ele a Concha tem uma pracinha e tem uma igreja. aham. Aí a galera começou, tipo, a ir pra igreja, tipo, bebaço, invadir a igreja. Aí deu mó, aí começou a misturar com religião. Aí já era. Aí começaram a mudar de lugar até não existir mais. Que coisa, hein? Certo. E assim, quando você era moleque, na escola, que disciplina que normalmente você se saía bem? Educação física. Não, zoeira. Você é Além da aquele, educação você é aquele física. moleque que ia com a bola dentro da mochila para escola? Não, não. E aí? Eu era o moleque, eu até falo pros alunos, né? Eu falo, eu era o moleque que aprontava, mas eu sabia respeitar os momentos de cada coisa. Ah, Então, mas não levava não, não levava a bola não. Mas eu era bom na educação física, mas além dela, né? Eu gostava muito da parte de história, física, história e física, acho que era ali, ó, os que mandava bem ali. certo. E aí, como é que foi fala um pouquinho sobre o ensino fundamental aí de quinta a oitava série, né, antigamente, ou do sexto ao nono ano, como se falou hoje. Como é que foi essa sua passagem pela escola? Aí você zoava os outros, era zoado? Como que era essa parada aí? Tinha bullying na sua época? Na minha época não existia bullying, porque não existia a palavra bullying. Mas, porra, então, eu estudei parte do fundamental, eu estudei na escola pública, na escola ali do Joaquim Osório, né, aqui no próximo do Velódromo ali de Caieiras. Eu estudei ali do primeiro ano, desculpa, do pré-3 até a sexta série, que é agora sétimo ano. Aí municipalizou lá, virou de ciclo 1 e aí eu fui obrigado a sair, né? E foi na época que o Estado estava com muito protesto, muita greve, as greves eram realmente greves, né? Paravam. E aí meus pais resolveram bancar e falar, meu, vou colocar você numa particular para continuar, para não perder tempo de estudo. Como o Matheus já falou e o Gil também, o quanto é importante estudar e quanto a gente tem que valorizar o empenho dos outros para que a gente tenha conhecimento, né? E aí acabei migrando, fui para o Colégio Luiz Bimbate, que é ali próximo da Avenida Estudantes, e aí eu fiz da sétima série em diante. Vou falar para você, na pública, cara, era o cara de boa, dava risada, não era zoado, mas também não zoava, era aquele meio termo ali. Certo. Quando a gente chega na particular, vindo da pública, naquela época ainda, putz, parecia que era o ET entrando na sala, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei na sala, tipo, eu entrei no corredor, todo mundo assim, ó. Até eu chegar lá no fundão, parecia um ET. Mas lá eu já zoava mais. Mas aí, como é que foi o processo de adaptação? Você deu bem?
Que normalmente, hoje em dia, eu vejo que a molecada, não sei, cara, eu vejo a molecada recepciona bem quem vem de outro lugar hoje. Né? Tem esse Sim. lance de você, quando chega assim, é meio que quando filme de cadeia, né? Quando o cara vai preso, ele vai lá pro fundo da cela e tal, espera alguém vir trocar ideia com ele. Na escola é mais ou menos parecido esse comportamento, né? Então o cara chega e fica na moral ali, se alguém puxar papo com ele, tá, ou não, né? Tem outros que já vêm conhecendo todo mundo, né? Mas e como é que foi a sua adaptação lá? Então, cara, tinha alguns poucos que eu conhecia, mas não era tanto na sala que eu estava, que eram alunos da escola pública que eu estava também, né? Então Certo, a gente se conhecia um ou outro. E por incrível que pareça, eu bati de frente. Essa escola a sala que eu entrei era o cara que estava na sala, era meu vizinho de frente, certo. né? Que a gente foi amigo, vai na infância, molequinho, bebê, né? Aí depois se distanciou, né, por motivos óbvios, aí depois voltou a se reencontrar lá, né? E aí foi mais fácil a adaptação, foi mais tranquilo. Ah, legal. E aí o ensino médio você cursou lá também? Sim, aí eu fiz até acabar o ensino médio, até o terceiro do médio lá. Ah, e aí terminando o ensino médio, você já foi para o quê? Pedagogia. Falou, quero fazer pedagogia. Não, não, nem imaginava, Fazer cara. pedagogia para dar aula de primeira a quarta série, vou me realizar. E aí, como é que Nem foi? imaginava isso. Terminou o ensino médio? Você já sabia que era educação física a sua praia mesmo? Eu acho que desde a oitava série, cara, eu já sabia que a minha área era educação física. Eu sou um cara extremamente curioso, principalmente com a área de esporte. Então, tipo, a galera da facul até brincava, falava, meu, você é tipo Cid Moreira do esporte, né? Enciclopédia da parada, né? Porque eu sou muito curioso com esporte, mas eu não sou curioso de ir só ver, ler, eu sou curioso de ir querer praticar as coisas também, né? Certo. Então, aí desde a oitava série eu já meio que estava encaminhado para educação física, não sabia o quê, porque a área é gigante. Mas que eu ia para lá, eu ia. Deixa eu te Aí fazer uma eu, pergunta. É, ora, você tentou ser jogador de futebol, como toda uma molecada aí? Essa ideia de querer entrar para um clube grande, jogar bola, fazer teste? Você chegou a fazer isso ou não? não cheguei a tentar ser jogador, não sonhei em ser jogador de futebol, mas eu joguei federado um tempo na minha adolescência. Eu cheguei, enfrentamos aí São Paulo, Nacional, tá? Todos Aham, aqueles os clubes mais tradicionais aí, joguei um tempo. Aí depois eu parei, teve umas brigas também, tipo, com o treinador, meu pai e tal, não sei o que. Aí eu acabei parando, deu uma travada meio na sequência, né, do que eu tava fazendo. Eu também não era, tipo, um cara, tipo, ah, nossa, eu quero a qualquer custo ser jogador de futebol. Eu gosto de esporte. Né? Se certo, vingasse, beleza. Se não vingasse, eu tinha outros caminhos para seguir. certo. E E aí, aí, fui pro handball, fui pro um monte de ah, esporte aí, depois. certo. E me fala uma coisa, na faculdade lá, como é que foi a sua. Era o que você pensava mesmo? Fala, putz, é isso que eu quero aqui? Como que era? Que eu imagino, eu imaginava, tipo assim, a faculdade de educação física, um monte de bola, assim, os caras jogando, quadra. Vamos ir pra quadra de noite, né? Não tem nada a ver, né? Eu tô viajando aqui na maionese. Mas como que é, assim, E assim, outra coisa, né? Quando eu queria ser professor de educação física, só que na época, quando eu terminei o ensino médio, era muito caro, né, a faculdade de educação física, porque você tem que visitar, por exemplo, tem a parte de anatomia, que você tem que ver cadáver lá e tal. Isso aí a faculdade cobra tudo indiretamente, você paga, né? Então, era muito caro quando eu entrei. Aí eu fui parar na história, né? Mas era uma disciplina que eu gostaria de ter feito faculdade, né? De educação física, né? E como é que foi lá? Você chegou a ver esse lance de estudar o corpo lá com cadáver e essas paradas assim ou não? Então, lá, no momento que eu entrei, já não tinha tantas faculdades que tinham cadáver mesmo, o bagulho real ali para mexer. A maioria já era produtos e bonecos sintéticos, Ah, sim. réplicas perfeitas, mas eram sintéticos, né? Então, eu não peguei a época, o cadáver em si, mas eu estudei, sim, o corpo humano, pedaços, partes. Chegamos a abrir animais, né, para estudo, camundongos, coelho, Ô, louco. lembro de tudo isso. A gente teve que abrir todas essas paradas. Ó, o Sérgio chegando aqui. O Felipe é federado, fala da final do Interclasse, professores versus alunos. Foi quando? Foi essa que eu joguei também? Eu não lembro agora. Acho que foi.
Eu acho que Bom, foi, sim. é que esse ano não teve ainda, né? Provavelmente não vai ter. Nem vai ter. Vai ser no videogame, às vezes, o Interclasse esse ano. Vai ser no FIFA. Como é que chama aquele jogo que era do PlayStation 2, que era na rua, Street, não sei o que lá, como é que era? Que tinha o Street Cristiano Foot, não é? Ronaldo. FIFA Street, né? FIFA Street, que era na rua, tinha as Street. correntes. É É, legalzinho. FIFA Street. É, FIFA Street, legal. Bom, e aí? E aí na faculdade, como é que foi Vamos lá. Então, cara, você falou de, tipo, era o que eu esperava. Ah, Eu sim. entrei na faculdade e, assim, o primeiro ano que eu fiz, eu perdidaço. Perdidaço, tipo, tinha noção do que era. Eu sabia que eu queria fazer aquilo, mas perdidaço. Não tinha, eu não cheguei lá, tipo, ó, eu espero que seja isso ou que seja aquilo. Cheguei Uhum. perdidaço, falei, vamos ver no que vai dar o negócio, vamos andar. Aí eu fiz um ano de faculdade, tive que trancar por vários motivos, né? Eu tranquei a faculdade. E aí eu comecei a trampar, porque eu não estava trampando, não estava trabalhando, e eu precisava pagar as coisas, e aí eu não tinha outra opção a não ser trancar a facu. Tranquei a faculdade, fiquei 3 anos trampando, né? 3 anos trabalhando, aí eu trabalhei, foi logo que em seguida, eu tranquei e deu uns 2, 3 meses, eu arrumei um emprego, trabalhei durante 3 anos em posto de gasolina, Hum. né? Desde lá do cargo mais baixo ali, que era lavador de carro, Isso até já na faculdade? frentista. Já na faculdade? Não, eu já tinha trancado a faculdade. Ah, você trancou, aí você foi trabalhar, Eu aí começou no posto de gasolina. tranquei porque não tinha mais grana, aí eu tinha que trabalhar. Comecei a trampar, posto de gasolina, comecei a fazer vários trampos. Então, era lavador de carro, frentista, folguista, que eram os caras que cobriam a caixa. Então, eram os horários meio loucos. Às vezes Que eu posto entrava às que você cinco h trabalhou? Foi 40 da Caído mesmo manhã. ou não? Ali no, em frente a Hoover, Ah, tá, tá, tá. aquele posto gigante, cara. Então, Famosa tipo, Reibo, famosa Reibo, yeah, na Raibon. a Raibo. É isso aí. Eu trampei 3 anos lá. Caramba, E meu. aí eu pegava, tipo, uns trampos, às vezes, como a gente começou a fazer folguista, folguista é os caras Madrugada. que cobria a folga dos caixas. Então eu pegava, tipo, domingo, entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite, diretaço. Pegava alguns dias de madrugada que tinha balada na Rebo, então aquilo lá virava um forno, um formigueiro ali, aquele negócio. Que E loucura. E aí toquei você três juntou a anos. grana, conseguiu? Como é que você fez? Você foi Aí eu guardando juntei. grana ou não? Então, eu juntava, tipo, eu sempre quando eu tinha algum objetivo, eu conseguia fazer, eu consegui fazer as coisas, né? Tipo, principalmente em questão de grana. Então, por exemplo, eu quando eu entrei, eu falei, pô, vou juntar grana e vou viajar, cara, vou embora do país. A minha ideia era essa. Vou embora do país, vou morar em outro lugar, tá? Juntei grana, tudo que eu tinha para juntar, e aí no final do ano, que eu tava quase para ser mandado embora, para sair, que eu ia arrumar as coisinhas e ir embora, eu pensei bem, falei, pô, vou dar uma olhada, ver se acho que eu vou fazer facul aqui primeiro. E aí eu pesquisei, aí eu já tinha um pouco mais de noção do que era educação física, pesquisei os currículos, né, das faculdades, a grade de matéria. Falei, pô, gostei dessa daqui, eu vou prestar. Aí eu tive que prestar Você tudo. mudou de Aí faculdade, né? Você tava, quando você começou em uma e agora quando você retornou, você foi para outra. eu fui para outra porque eu perdi a matrícula, porque Ah, podia trancar por jubilou. 2 anos. Aí Sim. jubilou, aí eu tive que fazer todo o processo de novo. Então imagina, eu fiquei 4 anos parado, sem estudar praticamente, tive que fazer todo o processo de novo. Olha lá, ó o Matheus aqui, ó. Quando vai acabar esse blá blá blá, a gente vai pra quadra. Eu vou Calma que dar você a vai resposta que eu dei para os alunos, hein? calma que a gente vai Mas eu chegar vou. lá, Matheus. Calma aí, tô. Deixa eu puxar esse negócio mais pra cá. Aí. Certo, aí você voltou pra faculdade, E aí eu agora? voltei, e aí depois já emendei direto, e aí eu nunca paguei mais do que 40%. Eu entrei numa particular de novo, né? Nunca paguei mais de 40% da mensalidade, porque eu corri atrás das coisas. Então, tipo, ou eu tinha dispensa de matéria, porque eu corri atrás do meu histórico de primeiro ano, e eu não quis antecipar a matéria, exatamente para não poder pagar mais, para pagar menos. Aí teve anos que eu ganhava bolsa, então eu tive várias bolsas. Tive bolsa atleta, bolsa de iniciação científica, né, do PIBIC, que eu ganhava um dinheiro do governo para fazer uma pesquisa científica.
Tive bolsa de monitoria de matéria, que a gente passava pela matéria e depois virava monitor do professor, monitoria de projetos de extensão. Então, eu fui aglomerando as bolsas durante os anos para mim conseguir bancar a faculdade. E ela era muito fora de mão, porque o campus que eu fazia não é nem em São Paulo, era em Barueri, cara. Então, é totalmente fora de mão. Sacrifício, né? E me fala uma coisa, uma pergunta que me veio aqui agora, né? Qual que era o perfil de professor de educação física que você teve no ensino médio e fundamental? Como que era a aula de educação física? Cara, vamos, eu espero que não estejam assistindo, né? Mas se tiver também, eu já falei com ele, então. Mas eu falo com os alunos, eu falo com os meus alunos, né? Eu falo, meu, às vezes vocês acham que eu não gosto disso ou daquilo, porque eu sou diferente do padronizado para educação física, né? Mas eu falo para eles, meu, eu vou contar para vocês como que era a minha educação física. Eu tinha uma quadra, tinha bola, tinha colegas e tinha um horário para bater bola. Quem gostava de esporte, meu amigo, aquilo ali era a melhor educação física de todas para mim. Para mim era fantástico aquilo. Eu tinha meus amigos, uma quadra da hora, bola. A professora chegava pra gente e falava assim, ó, quanto mais tempo, daí eu lembro até hoje, não esqueço nunca isso. Ela falava assim, quanto mais tempo vocês demorarem para alongar e dividir os times, menos tempo vocês vão jogar bola. Pô, quem não quer ouvir isso? Tudo já entrava. Ah, Não, professor, já só dá a bola, os times já estão montados. já, a gente já Já vinha descia da da sala escada, montado. já vinha da escada assim descendo, já você pra cá, já era. E como é que ficava a situação das meninas nessa parada aí? As meninas não jogavam. Nas minhas aulas, Não, das aulas que eu não, participei. você enquanto aluno, como que era lá na Sim, sua sala? Por exemplo, a professora dava bola lá, os moleques normalmente monopolizam, né? Era sim. assim que acontecia? Eu passei por duas fases, né? A educação física separada, que era fora do período, e era Ah, menino num dia, menino no outro. sim, sim. Eu passei por essa fase. E depois, na fase comum, vai, que é todo mundo junto dentro da grade curricular. O esquema era esse, as meninas ficavam sentadas, batendo papo, de vez em quando ia para o espaço do lado, pegava uma bolinha de vôlei ali, ficava fazendo uns toquinhos, ajudava a professora lá a enfeitar, a fazer as coisas, né? E os moleques, meu, rachando até a hora que bateu o sinal. Era assim que era a educação que eu fazia, que eu participava. E você gostava. Na minha época, assim, adorava, pô. Sou do esporte. Aí É que eu falo, lógico. eu falo pros moleques, falo, meu, é que eu não sabia o que era educação física. Que se eu soubesse, eu tinha cobrado o professor de ter dado uma educação física decente para mim. Então, por exemplo, eu acho que assim, eu também, a gente teve essa fase aí também, mas teve um professor que chegou, ele deu uma pluralizada, vamos dizer assim, né? Teve campeonato de handebol, vôlei, né? Vôlei também foi importante, basquete também, né? E aí você quebra esse negócio de ficar só com futebol, futebol, né? Eu vejo você, né? Não sei se você também teve essa parada de rugby que tentou trazer para a escola. É rugby? Ou era um outro Eu, esporte? eu joguei futebol americano, flag futebol. Ah, não, mas Eu na escola joguei. você tentou trazer alguma coisa assim? Eu lembro que tinha um esporte que era tipo Ainda não, eu levei o badminton lá. isso, badminton, eu tô confundindo com rugby, né? Que era essa ideia, né, de você dar uma pluralizada, você tirar aquela visão só futebol, 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 né? Sim, E é isso, as meninas meio que se acostumaram a ficar sentada na arquibancada enquanto os moleques estão jogando bola, e os moleques estão jogando bola e a vida ali é infinita até o sinal, né? sim, para eles tem nada melhor. Certo. Vamos voltar lá. Calma que depois. Quem quiser fazer pergunta também, que está assistindo aí, galera, faz a pergunta aí que a gente já debate também. Mas vamos seguir o nosso roteiro aqui, tá? Então, e aí na faculdade você deu uma ampliada no seu universo, assim, a sua visão de esporte. Como é que é ensinado, por exemplo, esporte? Basquete, por exemplo, na faculdade. O professor chegou, a regra do basquete, ou tem um livro. Como é que se estuda isso, assim, os esportes na faculdade? Fala para mim aí que é uma curiosidade que Então, eu cara, tenho. é assim, né? A gente imagina muito, assim, se eu for, vamos buscar um pouco da sua área aí, de história. A educação física, ela é trajada, assim, por diversas coisas, né? Pô, antigamente era higienista, depois militarista, depois virou esportista, né? Na minha época, que é mais nova aí, a gente já chegou a um ponto que a universidade, ela, de educação física, o ideal é você saber ensinar.
Então você precisa aprender a ensinar, não necessariamente tem que executar. Por exemplo, há um bom tempo atrás, quem não sabia, a prova de natação da faculdade era você fazer os 4 nados, 25 metros de cada estilo. Se você não conseguia, você tirava zero. Era Caramba. assim, era assim. Aí não é muito tempo atrás, não, anos 80, cara. Anos 80, final dos anos 80 ainda era assim. Então, o aluno, ao final do curso, ele tinha que ser tipo um atleta de triatlo. Ele tinha que executar, ele tinha que saber executar, não ensinar. Então, eu já peguei uma era, e eu tive, assim, o meu corpo de professores da faculdade que eu peguei foi fundamental. Eram muito bons professores. Então, eu consegui absorver muito da faculdade. Eu optei até por um primeiro ano, como eu tinha dispensas de matérias, eu não puxei nenhuma matéria e eu ficava lá, cara. Eu participava de tudo que tinha. Então, eu tinha grupo de estudo de biomecânica, eu nem sabia o que era isso, mas eu estava lá dentro. Grupo de estudo de não sei o quê, eu estava lá dentro. Projeto de extensão de não sei da onde, eu estava lá. Eu estava lá porque eu precisava buscar coisa, porque eu sou curioso, então eu precisava ver o que era a minha área. Legal. Mas a ideia, por exemplo, você falou do basquete, como que ensina o basquete? Pô, lógico, a gente tem que passar e vivenciar as partes técnicas e táticas que existem no basquete, só que a gente tem que aprender a ensinar. Eu vi o Gil falando, o Matheus falando realmente, a gente na faculdade a gente aprende uma coisa, só que na prática é outra. E algumas faculdades começaram a fazer algumas coisas dentro da área da educação física para mudar isso. Pô, você tem um papel e uma vassoura. Se vire e monte sua aula de vôlei. Cria sua aula de vôlei. Porque na faculdade, você vai lá, você tem um carrinho com 60 bolas de vôlei, uma para cada aluno. Uhum. Só que você chega na escola, você vai ter uma, É. se tiver. Tem uma pergunta aqui, ó, vamos ver. Marcela. Felipe, conta depois a história da prova da Rita Verenger. Rita Verenger? Verenger. Verenger, que quando a sua sala ficou sabendo quais eram as questões e contaram vantagem antes dela dar a prova. O que aconteceu? Foi na faculdade isso ou no ensino Foi médio? na facu. A Marcela estudou comigo, inclusive. Ah, legal. Seja bem-vinda, A Marcela. Rita, Faça inscrição aí no grande canal do Marcito, hein? Fala a aí. Rita ela era professora de filosofia. Tá vendo? A gente tinha filosofia na educação física. Não é só o esporte. E ela era uma professora, puta, genial, super inteligente, né? Não batia muito, meus pensamentos não batem muito com os dela, mas era uma pessoa simplesmente genial. E as provas dela, cara, eram umas provas, tipo, ela dava um enunciado desse tamanho, e aí você se virava para responder as paradas. Não tinha como colar, porque a maioria era pensamento próprio, o negócio era ali, era. E aí Psicografia. a Marcela era de outra sala, ela era de uma sala, tipo A e B, vai. Ela Sei. era de uma, eu era de outra. Depois, mais para frente, quando se juntou o curso, né? Junta licenciatura e bacharel e tal. E a gente tinha essa prova. E se eu não me engano, acho que a gente fazia a prova primeiro que eles. Era antes do intervalo, nossa prova era depois a deles. E a gente saía falando tudo, né? Então era um querendo ajudar o outro. Então, pô, dava spoiler de tudo. E aí, só que a Rita era fora de série, né? Ela pegava os negócios no ar. E deu mó rolo. A Rita, ela causou, a Rita já foi coordenadora do curso depois também. Aí ela meio que modificou os esquemas da prova também, Porque começou tinha nas vazado. provas seguintes. Só que era difícil pegar coisas, colar com ela era impossível. Certo. Legal. E, bom, e aí quando você chega na escola pública, como professor ali e tal, você fez estágio, Felipe? Assim, você estava na faculdade lá, estudando, você chegou a entrar como estagiário, professor em sala de aula em alguma escola estadual, municipal? Como é que foi? Sim, então, no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a estagiar. Certo. Eu comecei a estagiar, né? O estágio foi tipo assim, ó, você é professor agora, meu amigo. Entra na sala, se vira.
E aí o Caieiras estava com um projeto, iniciando um projeto de educação física para ensino infantil. Então era maternal, pré-1, 2 e 3, nas escolas do município de Caieiras. E aí eu entrei nesse barco. Minhas primeiras aulas de educação física foi para molecadinha de 2, 3 anos, 4, 5 anos aí no máximo. Então eu comecei já no meu segundo ano de faculdade, comecei a dar aula de educação física para o maternal, para as criancinhas pequenas. E assim eu levei até o último ano de faculdade, que foi o que eu consegui pagar a faculdade com isso. Eu pagava a faculdade, eu trampava e pagava. Então a gente entrava às 7 horas da manhã, eu tinha 5 escolas, né? Então era uma por dia, que era uma vez só na semana. Então é uma por dia. Então cada dia entrava às 7 horas da manhã. O itinerário. Cada dia era um bairro diferente. E aí começava a fazer esse trampo. Eu entrava 7, 8 horas, saía 2, 3 horas. E aí, normalmente eu estudava à noite. Alguns dias eu ficava até mais tarde trabalhando, mas os dias que eu não ficava, eu acabava meio que indo direto para faculdade também, porque eu tinha os grupos de estudo, Certo. né? Eu tinha os projetos, tudo que eu participava, e eram fora dos horários de aula. Então eu vivia na faculdade. E me fala uma coisa, esse período aí que você deu aula pra molecadinha, você já se achou logo de cara ali ou você falou, putz, isso aqui não é pra mim não, essas molecadinhas de 2 anos, 5 anos, falei, teve alguma situação engraçada ou que você falou, putz, não, não é isso que eu, não é isso que eu, não era isso que eu pensava, ou você Ah, conseguiu levar na... eu me encaixei muito bem. Na hora que eu bati ali, tipo, dar aquela de primeira aula, tal, mas o pessoal que estava na escola na época me acolheu muito bem, os diretores e as diretoras, né, me deram um apoio muito bom, porque não existia educação física, né, no infantil. Então, assim, eu tive os dois lados, né, porque, assim, é muito fácil dar aula para o infantil, mas a responsabilidade é muito maior. Tá? É fácil porque, assim, se você pegar, assim, e falar, galera, tá o papel, todo mundo, pessoal, joga o papel, todo mundo, agora você vai para os mais velhos e fala, galera, tá o papel, e fala, não tô afim de fazer isso. É Então, verdade. no infantil é mais fácil, só que a Eles responsabilidade é são mais muito grande. solícitos ali, eles topam qualquer coisa, né? Só que é muito grande a responsa, porque se É, você faz uma coisa errada, meu, você mexe com toda a parte corporal da criança, toda a parte motora da criança fica comprometida. e ali na tenra idade, né? Tá começando a vida ali, dá um BOzinho ali, já era. Sim, é difícil, mas há situações diversas, dá risada milhares ali. Engraçado, né? Bom, vamos lá. Eu queria saber agora sim, você já aí você teve essa primeira experiência, né? E aí você foi eu quero saber se você se lembra da primeira aula, da segunda aula, que você entra no ensino fundamental mesmo, propriamente dito, que é onde que a gente está ali no front, né? Ou você já foi direto para o médio, né? Como é que foi as suas primeiras aulas, assim, você chegar na sala, explicar qual que é a sua proposta, qual que foi a recepção da molecada, né? Queria que você falasse um pouco essa primeira memória daquele friozinho na barriga de você entrar na sala de aula pela primeira vez, assim. Cara, eu vou falar para você que foi muito parecido de quando eu entrei ali saí da pública e fui para particular como aluno. Porque eu ando de mochila, igual os moleques andam na escola, de bermuda, tênis. Eu sou o cara, quem me conhece sabe que eu nem uso calça. Então, pô, imagina, eu chegando na escola, a primeira escola que eu peguei para dar aula do estado foi uma sétima e uma oitava série no Vereador Luiz Alexandre aí no Bandeirantes. Ah, eu trabalhei lá também. Trabalhei lá. Foi a primeira escola que eu peguei aula do estado. E aí, meu, cheio de brinco, mochila nas costas, entrando igual entrava, parecia que tava tipo todo mundo assim, né? Quem é esse cara novo aí? Eu não sabia. Igual aluno, vestido igual aluno, maloqueiro, sei lá o quê. Aí beleza, entrei, subi. Eu tenho uma história engraçada, que quando eu tava no corredor, as tia, né, as inspetoras, só pegou e me empurrou pra dentro da sala. Eu falei, pô, que isso? Ela, vai pra dentro, o professor já tá vindo. Eu falei, eu sou professor. Você não tinha barba? Não, não tinha. Na época eu não tinha barba. Então, Eu tinha os cabelos
pá, maior, tudo. Ah, e você teve que copiar um texto antes de explicar que você era professor. É, Ou quase, né? aí, aí Olha foi lá. uma comédia, mas foi tenso, tipo, aquela esquema de entrar no estádio, né? O coração vai acelerando, É, mas os alunos ficaram meio, tipo, chocados, porque, pô, eu cheguei, e é costume meu, quando eu chego na sala de aula, sempre quando eu vou trocar ideia, eu dificilmente fico sentado na cadeira, dificilmente fico em pé o tempo inteiro do lado da lousa. Normalmente eu vou lá e sento na mesa. Aí na hora que eu sentei na mesa, já foi um lá, cutuca ali, fala, olha lá, olha não sei o quê. Aí depois que eu cruzei a perna em cima da mesa, aí já era, né? Aí já começa, há 10 anos atrás, né? Era difícil o professor fazer isso. e aí foi a primeira aula. Foram as primeiras aulas, foi difícil. Foi Foi? bem difícil. E Putz, você tem, assim, agora vamos entrar na polêmica, a polêmica. Né? Você tem um estilo que você diverge um pouco dos outros professores de educação física que já querem pegar a molecada e vamos para a quadra logo, aí vamos lá e dê no que der, né? Você tem um trabalho meio que conceitual ali, de conversar com eles antes, né, explicar qual é o objetivo, né, explicar e conversar sobre a parte teórica, né? Acho que é importante para caramba, tanto a prática é importante, mas é importante também a parte teórica, né? E você preza bastante por essa parte teórica, pelo menos assim, é a leitura que eu tenho, né, do período que a gente trabalhou junto. Tá? Eu queria que você falasse um pouco como que foi isso, como que é a recepção do aluno, né, que está acostumado com esse outro tipo de abordagem dos professores. vamos lá. Então, cara, é complicado quando você pega um aluno, você chega numa escola nova e você pega o aluno de nono ano, primeiro ano do médio. Ali para mudar é complicado, porque o cara vem desde da primeiro ano do Fundamental 1 no esquema rola-bola, ou no esquema queimada, né? Queimada é rouba-bandeira até o sexto ano, até o quinto ano. Depois é o famoso quarteto fantástico da educação física. Futebol, handebol, basquete e vôlei. É o quarteto fantástico ali. É um para cada bimestre. Encaixa certinho. E o cara vai passar como? O cara vai passar sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, segundo, terceiro do médio, com um quarteto fantástico, não tem como. Não entra na minha cabeça isso. Entendeu? Então, é complicado. Quando eu comecei a dar a aula, eu fazia muito negócio. Eu negociava muito com a molecada. Então, ó, galera, vamos fazer o seguinte: a gente tem 2 aulas. A primeira aula vocês fazem a minha proposta. A segunda aula, eu deixo vocês fazerem a proposta de vocês, que é o jogar bola, para os mais velhos. Então, eu começava muito assim, trocava. Então, só que a gente fazia um acordo, né? Você vai fazer parte da minha proposta. Se você não fizer, a segunda parte você também não vai participar, que é uma aula só. Então a Sim. gente negociava, né? Tem que negociar as coisas. Quando eu comecei, eu quando eu fui pro Pedro Leles, que daí eu peguei sexto ano, sexto e sétimo ano, eles tinham acabado de chegar no Fundamental 2, ali eu consegui moldar eles melhor, porque já foi mais fácil. Então lá eu já comecei do início o projeto do que eu queria para eles, do que eu tinha de visão de educação física. Então ali foi mais fácil. Tanto que eu fiquei 5 anos lá. Então eu levei eles do sexto até o primeiro do médio e uma turma do sétimo até o segundo do médio. Então ali tudo que eu propunha eles topavam, porque eles entenderam a minha visão de educação física. Certo. E o uso do material que o Estado mandou, a tal da apostila, lá, o caderno do aluno. Como que você via aquilo enquanto professor de educação física? Você usava? Qual que era o uso que Horrível. você achava útil ou não, né? Então, cara, eu tenho prós e contras sobre a apostila. Eu não sei quem é de cada matéria, como que é o esquema, tudo, mas é assim, o que eu vejo nela? O bom é que normalmente todas as escolas vão estar seguindo meio que a mesma coisa. Então, se o aluno mudar de escola, ele não perde tanto, não fica tão perdido nas coisas que Um acontecem. padrão, né? Sim. Só que, por exemplo,
A primeira apostila, no meu ponto de vista, a apostila é muito fora do contexto do aluno e do contexto de idade também. Não Ah, é? dá para, por exemplo, eu pegar um aluno de 7º ano e ensinar para ele zumba, que é uma dança caribenha, sensual e não sei o quê. Eu não vou fazer isso no aluno de 7º ano, sendo que tem outras propostas que podem ser feitas. Então, não estava adequado muita coisa ao que tinha conforme a idade. Então, assim, só que tem um outro porém dessa apostila, né? Que muito professor pegou a apostila e aí virou Bíblia. A apostila virou a Bíblia, né? Então o professor chegava lá e mandava a apostila geral. E é uma crítica que eu tenho em relação à minha área, né? Que é essa. O professor chega lá na apostila e pega lá, vai, conteúdo tal, ginástica artística. Vou dar um exemplo aí, ginástica artística. Aí ele vai lá na apostila e fala, ó, lê o texto tal, responde isso, bota na lousa lá, tudo sobre ginástica artística. Aí ele fala, vamos pra quadra. Aí vai pra quadra, solta a bola de futebol e deixa a galera jogar futebol. A teoria e a prática. Porra, a grande vantagem que eu tenho na minha matéria, e eu falo isso para os alunos, a grande vantagem que eu tenho é que eu consigo colocar tudo, teoria e prática junto. Aí eu pego a É. teoria, coloco uma coisa, e a prática eu coloco outra, totalmente diferente. Ó, o Matheus traz uma pergunta interessante aqui, ó. Imagina que educação física deve ser ainda mais difícil o trabalho EAD. Poderia falar um pouco? É uma boa, excelente pergunta, Matheus. Como é que fica, né, a educação física EAD? Fica só na parte teórica? De certa forma fica, cara. Acaba ficando, porque você imagina o seguinte, nós da educação física somos altamente dependentes de material. Se não é o que o governo manda, a gente tem que criar ou tem que comprar. A gente precisa de material para trabalhar. Algumas coisas não, mas a grande maioria a gente precisa de algum material. Agora imagine a escola não tem esse material, imagine um aluno. É em casa. Pô, o aluno em casa, com 5, 6 irmãos, num quarto só, às vezes, como que ele vai conseguir ter o material para fazer a aula? É complicado isso. E o que É, que você acha desse? Eu tenho colegas aí de educação física que têm feito, tipo, videoaulas, né? O que que você acha disso? Você acha que funciona, que atinge o público ali, atinge a atividade, a ideia proposta? Como que você vê isso? você está falando em relação ao conteúdo de escola. Por exemplo, não, de educação física mesmo. Tem uma colega que trabalha com a gente na prefeitura que ela fez umas videoaulas e mandou lá no Classroom, ou postou no YouTube, mandou o link, Sim. alguma coisa assim, né? O que que você acha disso? Você acha que é válido, que acrescenta ou que foge da Ah, proposta? eu acho assim, toda a proposta pedagógica, né, ou com fundo de conteúdo que vá acrescentar ao aluno, que tenha e que chegue, é válido. O problema é chegar e atingir. É difícil atingir isso. A gente consegue, eu consigo pegar uma aula, gravar e mandar para os alunos. Só que quantos vão fazer? Como que a gente vai ter essa certeza de quantos vão fazer? Se na matéria ali, no escrito, né, na atividadezinha, já é difícil da gente ter essa porcentagem. Imagine, eu solto lá o vídeo aula e falo, ó, vamos lá, vamos fazer isso. É difícil você atingir. Você consegue fazer, você vai dar, você vai fazer. Só que a porcentagem eu acho que é muito mínima. É Certo, mais fácil atingir na parte teórica de inscrição do que na parte de movimento. Não que uma tenha que ser afastada da outra, elas têm que andar junto na educação física. certo. Só que é complicado. Queria que você falasse, antes, vamos deixar essa parte do projeto dos primeiros socorros mais para o final aí. Eu queria que você falasse agora desse projeto que você trabalha aí, dos moleques que jogam futebol lá. Como que é o nome desse projeto? Não, na verdade é um Não, clube. é um clube. Fala um É pouco um sobre isso clube. aqui, assim, eu acho bacana pra caramba, né? Essa ideia que você encara isso, né? Você trabalha lá e assim, dá todo um suporte pra molecada, obviamente, né? Com a ajuda dos camaradas lá e tal. Sim. Como é que é isso aí? Fala um pouquinho pra gente como é que é. Então, o clube é o CERC de Caieiras, né? E aí ele tem uma ligação, uma parceria com a prefeitura de Caieiras, porque o clube ele já é vinculado à Federação Paulista de Futsal há muito tempo. Então,
para não perder o vínculo e cair de divisão, mudar CNPJ, outras coisas, a prefeitura acabou criando esse vínculo aí para seguir. Então, a prefeitura auxilia com espaço e transporte, né, uniforme, essas coisas, e o clube entra com um nome, mas é tudo meio que interligado, né, um com o outro. E aí eu faço parte desse, eu entrei, e aí é uma história legal, porque eu entrei nesse clube através da escola. Porque na escola, ontem vocês comentaram do Câmara em Ação, Sim. e né, também tem o GESP, que é os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, Hum. que também está acabando. O governo também está acabando com ele. Né? E aí, através desse campeonato, existem as turmas de treinamento na escola. Eu comecei a pegar a turma de treinamento e eu tinha futsal masculino e feminino na outra escola que eu trabalhava, no Pedro Leles. Então, eu consegui criar, por ficar 5 anos lá, consegui criar e moldar um time bom. Então, quando a gente chegou na competição, a gente ia para as escolas, ia para os locais, e normalmente a fase final da diretoria de ensino era aqui no Centro Esportivo de Caieiras, que é onde o time do CERC treina. Né? Inclusive, acho que a Marcinha estava aí na live, não sei se está ainda. Acho que tá. Ela é uma das grandes aí do futsal e do futebol, uma pessoa fora de série aí, não tenho o que falar. E eu lembro até hoje que eu fui com o time da escola e o Juninho, que hoje é secretário de esporte, ele tinha chamado a Marcinha para ir assistir um jogo da minha escola contra uma escola aqui de Caieiras, que era a escola que dominava tudo o futsal masculino. E aí nós fizemos o jogo, meu time da escola ganhou tudo, e ela acabou chamando 2 alunos meus para ir jogar com ela no Juventus, que ela trabalhava no Juventus da Moca na época. Ela trabalhava em Caieiras e no Juventus da Moca. E daí eu falei, comecei a me interessar com esse negócio de futsal. Nunca tinha pensado em trabalhar com futsal, apesar de gostar muito. Me interessei com isso, comecei a buscar, correr atrás. No ano seguinte, começo do ano, eu bati na porta do Juninho e falei, ô Juninho, eu conhecia ele da época de jogar a bola, né? Falei, Juninho, tem uma vaga para mim aí? Queria trabalhar com futsal, queria aprender um pouco. Aí ele falou, espera um pouco, tá, anotou o telefone, passou um tempo. Nesse ano eu acabei entrando para trabalhar com a categoria sub-12. Então é 12, 11 e 12 anos. E a partir daí não saí mais. Estou lá, acho que 5 anos, 5 para 6 anos. E aí, eu queria que você falasse um pouco qual que é o trabalho que é feito ali. É formar atleta? É só a parte física? Como é que funciona isso? Não, a gente disputa a Federação Paulista. A gente está hoje na primeira divisão, junto com grandes clubes aí, Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa e por aí vai. A portuguesa você tira, tá? Põe o Oi? Juventus. Por grandes clubes, a portuguesa você tira. É que a luz ela vai É, e volta, mas no É, futsal é no forte, futsal. cara. Deixa eu Futsal de só base ela pedir é licença forte. para você, para contar uma história. Quando eu era moleque também, a gente foi fazer teste para jogar bola na Portuguesa. Na Portuguesa até cheguei a fazer o teste, né, de campo lá e tal. Aí, você falou do Juventus, eu lembrei. A gente foi lá na Rua Javari lá e tal para fazer o teste, né? A gente ligava, dava o nome e ia lá num determinado dia para fazer o teste para ser jogador de futebol. Aí nós chegamos no estádio do Juventus lá, mano. Aí o cara falou assim: ó, a gente chegou no portão A. O cara falou, o teste é no portão B. A gente foi no portão B. O cara falou, não, no portão C, no portão D. A gente deu a volta. Ninguém entrou, cara. Nós fizemos o círculo ali no estádio e não Já fizemos. fez a parte física, já aqueceu. A parte física a gente fez, né? Mas é isso. E aí, pode retomar, desculpa. Então, não, que isso. E a gente vê os outros clubes, né, que disputam a federação, e eu, a Márcia e os outros treinadores que estão lá, acho que a gente tem muito a agradecer ali, porque é um dos poucos que a gente não é cobrado vitórias, né? Que normalmente, quando a gente pega a categoria de base, a gente está falando de formar pessoas. Formar atleta, mas formar cidadão. Formar pessoas. Né? E lá a gente tem esse aval. A gente tem um aval de poder fazer o nosso trabalho sem se preocupar em se eu perder, eu perco o emprego. Se eu não chegar a tal fase, eu vou ser demitido. Lá a gente não tem essa preocupação, né? Porque até o chefe aí, que a gente chama de chefe, ele até fala, às vezes a gente tem uns arranca-rabo de brigar, né? De discussão, e ele fala, a gente está formando pessoas.
A gente está formando cidadão aqui, não só atleta. Então a gente tem que ver todos esses lados, né? E lógico, quando a gente chega numa categoria, por ser uma parceria com a prefeitura de Caieiras, né, normalmente os moradores de Caieiras que fazem parte do time que disputa o federado, eles têm uma ajuda de um cartão de ônibus, né? E a gente sabe, muitos é difícil. Morato aqui na região, Morato é um celeiro de Sim. matéria-prima, não tem outra matéria melhor do que Morato ali, só que infelizmente não está competindo em nada. Então, normalmente os moleques ou vão para Jundiaí, que é muito longe, muito fora de mão, ou vão para Guarulhos, São Bernardo e Caieiras. Então, a gente, em algum ponto, a gente tenta ajudar quando pode, principalmente ali quando chega no sub-16, sub-18, que o moleque tem que trabalhar, aí ou o pai já não paga mais, ou o pai já não leva mais, igual sub-12, sub-10, normalmente o pai vai junto, né? Sim. Então, a gente tenta auxiliar do jeito que dá, muitas vezes tirando do próprio bolso para pagar, como a gente fez na escola já, A gente eu fez a levando o vaca. moleque lá, a gente fez a famosa vaca, Aham. para pagar o transporte dos alunos que eu levei e passaram nos testes lá para ficar. Assim, esses moleques que fizeram teste em outros clubes, assim, o que que você tem para falar aí de qual que foi a deles, assim, passaram? Tem alguém jogando em algum clube maior, assim? Como é que é isso? Dos nossos ou dos que Tudo isso, saíram de que Caieiras? começaram com você, dos que partiram ali desse projeto, né, de que você vivenciou ali e tal. Tem algum que está em algum outro clube? Ó, cara, do CERC em geral, eu não cheguei a fazer parte de comandar e de estar junto na comissão com eles, mas por exemplo, tem o Leandro Lino, que hoje é do Magno Sorocaba, é de Morato, é do Magno Sorocaba e da seleção brasileira, ele passou pelo CERC. Tem um outro, tem o Thiago, que é de Franco da Rocha, é um goleiro, ele está no Cascavel hoje, no time profissional do Cascavel, né? Então ele já vive do esporte, ele faz Legal. parte do time profissional do Cascavel. Dos moleques da nossa escola, do Bueno aí, de quando eu comecei a levar, eu tenho acho que dois ou três que estão comigo no sub-18. É o último ano deles de sub-18. Então, a gente está torcendo para que resolva logo, para a gente conseguir colocar eles em jogo, para que eles consigam mostrar para ir para um sub-20, para algum clube sub-20 olhar e levar eles, ou pelo menos que eles consigam uma bolsa de estudo numa universidade. Sim. E aí ele paga jogando, é igual nos Estados Unidos lá, aquele lance do futebol americano? Parecido, é bem parecido. Aqui a gente, infelizmente, não tem uma competição universitária do jeito que é lá, É. né? Mas existem algumas bolsas de bolsa atleta, né? E depende do treinador e da sua habilidade, você consegue aí uns 80% de bolsa até, dependendo. Agora vamos lá, vamos falar do projeto Primeiro Socorro, né, cara? De onde que você tirou essa ideia? Então, deixa eu só dar uma exemplificada para quem não manja, não sabe do que a gente está falando. O Felipe tem um projeto que ele leva para a escola, uma sirene, não é, Felipe? Ketchup, Sangue, mototerra, faca. faca. E aí, o que que acontece? Ele faz antes, né? Antes tem aulas prévias, né? De primeiros socorros. E ali, depois, diante de toda aquela situação de barulho, nego gritando, sirene, e os alunos que foram selecionados têm que fazer o primeiro socorro em um outro aluno que se tá se passando por alguém que tá passando mal, ou tá tendo um ataque epilético, alguma parada assim, né? E assim, cara, antes eu queria te parabenizar demais por isso, velho, porque assim, eu vejo várias vezes, eu já vi várias vezes pessoas passando mal no trem, cara, e no trem, no ônibus, e eu me sinto extremamente impotente, cara, porque eu não sei fazer absolutamente nada, né? Eu olho ali a pessoa, tem aquele negócio de colocar o dedo na boca, mas aquilo lá é lenda, né? Você coloca o dedo, o cara arranca seu dedo fora, que ele tá travando tudo ali, quando tem ataque epilético, por exemplo, né? Então, cara, que projeto, pô, isso tem que ser ensinado na escola, isso tem que ser ensinado, né? Então, parabéns, antes de mais nada, por isso, né? E aí eu queria que você falasse desse projeto agora. Tá, vamos lá. Esse projeto ele partiu, cara, de uma vivência minha. Eu falo que as grandes vivências que marcam a gente quer passar para os outros. Conhecimento, no geral, a gente passa, né? Mas o que marca realmente a gente quer passar para o maior número de pessoas que quer apresentar ele para todo mundo. E eu tive, a gente tem
Na faculdade de educação física a gente tem primeiros socorros, tem uma matéria de primeiros socorros. E foi sensacional, o professor que eu tive, a vivência, o jeito que foi passado, muita coisa prática. Lógico que a estrutura de faculdade é outro nível, mas eu tive toda essa vivência e foi da hora, foi sensacional o negócio. E aí, pô, tava numa aula, oitava série, lá na outra escola. Eu peguei as oitavas séries que vieram de uma escola que tava vindo de uma municipalização. Então todo mundo subiu e eu peguei eles. Então era todo mundo novo, eu e eles chegando ao mesmo tempo na escola. O que aconteceu, cara? Eu conto essa história para eles saberem o porquê eu tô passando isso para eles. E normalmente eu faço no nono ano ou no primeiro do médio, que é uma idade que eles já têm um consentimento melhor do que é cada coisa, do respeito de encostar ou não na pessoa, porque você precisa encostar na pessoa para atender. O que aconteceu? Eu estava lá na oitava série, uma aluna, uma vez no intervalo, teve uma epilepsia, uma convulsão. Eu não estava no prédio, eu estava do lado, na quadra. Quando eu voltei, me chamaram, ela já tinha acabado, estava sentada, falaram. O atendimento foi totalmente errado, totalmente fora do principal, assim. E eu precisava me sentir no dever como professor de comentar e falar com os alunos sobre isso, porque eles estavam comentando. E a aluna era da oitava série. Eu tinha todas. Então eles estavam. Só que eu não posso expor a aluna. Calhou ao mesmo tempo que aconteceu isso, a quadra começou a reforma. Começou a reformar, então eu não tinha quadra disponível. E era um prédio. Puta, eu falei, meu, e agora, né? Vou jogar bola no pátio. Não dá para jogar bola. Ó. Aí pô, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar o acontecimento com o que eu preciso, porque eu preciso falar desse assunto. Eu não posso expor a aluna, mas eu preciso falar desse assunto com eles. E vou pegar a oportunidade de que a quadra não está sendo usada. Falei, beleza, vamos fazer primeiros socorros. E aí eu comecei a criar o meu plano de primeiros socorros dentro do que eu vivenciei e dentro do que eu tinha possibilidade dentro das escolas públicas, né? Que a gente sabe. O que é mais comum? É ataque epilético? O que... Eu passo para eles normalmente o que é mais provável, a probabilidade maior de que aconteça na vida deles. Eu falo, ó, não vou ensinar vocês a fazer massagem cardíaca, porque é muito perigoso e é difícil. Não vou ensinar vocês a fazer uma transfusão de não sei o quê. Eu gostaria de ensinar a imobilização de algumas coisas para transporte, mas a gente não tem material e não tem tempo hábil para isso. Eu nunca consegui ter tempo. Existe, cara. É difícil usar, mas existe. Eu aprendi na faculdade isso. Mas a gente não tem tempo hábil porque é muita coisa na educação física. Então eu preciso apresentar, eles precisam vivenciar. Gostou, vem a par, eu mostro onde é que você pode seguir. Não gostou, beleza, você vivenciou algo da educação física. Você vai ter um armazenamento ali de alguma coisa. A minha ideia de educação física é essa. Então, o que acontece? Rolando todo esse processo, aí eu comecei a fazer esse projeto de primeiros socorros, ele tem a duração de um bimestre, e com o passar do tempo eu fui evoluindo ele, né? Claro. A gente começou com uma prova, porque eu tinha a prova na faculdade, eu até falo para eles, eu mostro minha prova, eu tenho a prova gravada, eu mostro para eles a minha prova da faculdade. Falo, ó, dá uma olhada aí, como foi. Então, e é assim que funciona. Eles pegam um gosto, porque queira ou não queira, molecada, sangue, da hora, pá. E aí eles vão aprender. Tem um limite ali, né, mano, que você consegue provocar, né, com sirene, com barulho, e assim, é o que acontece, né, cara, você tem que saber manter o foco ali, né, eliminar tudo e focar no problema ali, né, Eu preciso trazer eles para a realidade. É que eu falo para eles, ó, eu não posso ensinar você a atender uma coisa num silêncio, eu vou atender uma convulsão. Aí a pessoa tá assim, ó, parada, bonitinha, um santo. Aí você fala, vira aí, a pessoa vira. Pô, a pessoa tá em convulsão, ela não tá consciente. Ela pode estar sacudindo ou não. Né? Então, você não pode passar, eu brinco com ele, falo, não posso passar, e falo assim, aí a pessoa fala, nossa, eu tô engasgando. Aí você fala, não engasga não, eu aprendi só a convulsão. Vai ter a convulsão primeiro. Eu preciso atender a convulsão. Então, tipo, a minha prova final é essa.
A prova final que fecha o bimestre é uma prova prática. Então eu coloco na sala, deixo o ambiente, crio todo o ambiente de um acidente, né, de alguma coisa, e aí todo o conteúdo que a gente foi trabalhando, eu coloco em uma folha sorteada. Então o aluno entra na sala, ele rola o dado, literalmente rola o dado, e vê qual é o atendimento dele. Porque na rua vai ser assim. Quais são? Normalmente eu coloco desobstrução de vias aéreas, que é uma coisa fácil, fácil não, né? Que é comum de acontecer e eles conseguem fazer atendimento. E aí tem, dentro da desobstrução, a gente tem algumas formas diferentes, né? Em bebê é uma, em obeso e grávida é outra, em pessoas supostamente chamadas de normais, né? Que não tem nenhuma dessas coisas, é outro estilo. Então, aí já são 3 opções, né, que ele pode cair. Tem a convulsão, tem o epistaxe, que é o sangramento nasal, sem fratura, né? Quando não tem fratura. Uh, Me ajuda aí, quem tá E na aquela live aí. manobra de Heimlich lá que aperta aqui assim para Manobra de Heimlich. Heimlich, quando o cara. É na desobstrução de vias aéreas. Ah, tá. É o processo final, né, dessa desobstrução, é a manobra de Heimlich. Eles aprendem isso. Ah. E tudo tem um esquema certinho para fazer ali, né? Que senão você piora, né? Ah, Tem tudo esquema. E normalmente, quando eu pego as vítimas, ou são ex-alunos, ou são alunos de outra sala, não pode ser o aluno da mesma sala. Então, aham. eu já consegui trazer, por exemplo, inclusive foi no Bueno, eu já levei um aluno meu do Pedro Leles, da minha antiga escola, que já tinha se formado. Eles mantêm contato com eles até hoje e eu levei eles lá para ser vítima. Ah, o Cícero tá falando que foi a pior experiência que já tive, mas até que foi legal. Realmente, É, com cara, certeza. é uma coisa que você vai levar pro resto da vida, É né? tenso, é tenso. A molecada sai tenso. Eu já vi gente chorando, tremendo, gente que Cara, e quase é útil, é desmaiou. extremamente útil isso. Cara, por isso que eu falei, pô, parabéns, porque eu queria ter aprendido isso, cara. É a sensação de impotência quando você vê alguém passando mal, assim, de convulsão, por exemplo, e você não saber fazer nada, é foda. É complicado. Bom, e aí? Aí a molecada tem essa experiência, e aí como que você avalia? Então, eu normalmente, assim, a prova final em si, né, que é essa prática, eu tenho um critério com eles que é assim: todo mundo entra com 10. E aí, conforme o seu erro, você vai Uhum. perdendo ponto. Então, se o Ah, seu erro é mínimo ou não é grave, você perde um tanto. Se o seu erro é muito grave, você perde algo a mais. Só que dentro desses 10, após a parte prática deles, eu sempre deixo eles, tento acalmar, né, quem está meio eufórico assim, e aí eu lanço umas 2 perguntas para ver se ele consegue responder, para dar um auxílio em alguma coisa. Porque no começo do bimestre eu dei uma lista de exercício com eles. Então eu dou a lista no começo do bimestre de toda a matéria, e aí ele vai, conforme as aulas, ele vai respondendo e vai estudando, inclusive, com essa lista. E aí as perguntas que eu faço são dessa mesma lista. Eu não mudo, é as mesmas perguntas. Então ele já está familiarizado com as perguntas. o pessoal tá falando aqui, ó, nos comentários que tem vários atletas lá, Samuel, Cernic, David estão no Palmeiras. Ixi. Ah, é. Caio e John no São José. Tinha outro que falou aqui em cima que passou. Sim, a gente tem dois atletas que saíram foram esse ano para o São José jogar no Sub-20 lá, estão recebendo, Ah, que beleza, hein? eles Aí estão tem que ajudar os ganhando. outros que estão aqui agora, né, mano? Tem que Não está fazer. ganhando muita coisa, mas já é alguma coisa. Já recebeu uma oferta para estudar, fazer uma faculdade. Então. O David é cria de Caieiras, ele Não é pode botar desde. a mão nos que estão vindo, né? Eu sempre falo isso, mano. Os caras começam a ganhar dinheiro aí, esquece de onde que vieram, né? É muito comum. Por isso que quando você fala que é formar ser humano, né, cara, uma pessoa íntegra, solidária, e por isso que é importante ter essa base, que a grande maioria dos jogadores de futebol não tem. Eles vão moleque para esses clubes aí, Sim. viram um capitalista ali e consumista. Ó, o Danilo tá perguntando aqui: alguma pessoa já morreu durante a simulação? As simulações? Até agora não, né? Não, não, eu sei, ó, já aconteceu de uma menina ter um Morreu de desmaio mentira. rápido, Ah, é? no banheiro. Ela fugiu
da fila ali, correu pro banheiro, aí a tia da inspetora só veio, Felipe, Tava socorro, treinando lá, tá a treinando. menina deu uma desmaiada. Ai, ai. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aqui para colocar aí para o Felipe? Meninos, meninas que estão aí no comentário, nos comentários aí, pergunta para nós aqui. Senão a gente vai partir para nossas dicas culturais aqui já, hein? Já estamos com 1h10 já, Felipe, ó. Fluiu, hein? Ó, aí sim. Você quer comentar alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar? Cara, eu acho que assim, eu vou colocar o meu ponto do que é educação física, Isso, por tá? favor. Vou colocar isso para vocês. Que assim, a gente vê muito, a gente joga muita responsabilidade para muita coisa e a gente não assume muita coisa de responsabilidade, né? Principalmente quando é com a gente. E assim, eu sempre falo que a minha área, que é educação física, eu sou o primeiro cara que vai defender ela muito. Só que eu também critico. Critico porque o que que acontece? A gente ainda tem, com essas formações mais novas, a gente ainda tem professor que é rola bola. E a gente tem que entender que a educação física não é só rola bola. Pelo contrário, se a gente for ver a cultura nossa, a cultura brasileira, a molecada já sabe jogar bola. Eu não preciso ensinar isso. Eu não preciso ensinar o jogar bola. Se eu quero ensinar o futebol, eu preciso ensinar outro ponto de vista para eles. Não jogar bola. Porque o jogar bola eles Tem já horas. assistiram. Eles já assistiram. Todo mundo sabe o que é o futebol. E olha que você está falando com um cara que adora futebol. Eu adoro, sou viciado em futebol, cara. Só que eu sei diferenciar as coisas. E a educação física, a gente tem o quadro mágico lá, aquele quadro que fica atrás que a gente escreve, e por exemplo, lá na escola tem aqueles quadradinhos. É tudo quadriculado. Sim. Eu brinco com eles e faço um círculo gigante e pego um quadradinho e rabisco. Falo, ó, esse círculo gigante é tudo que você tem na educação física. Esse quadradinho minúsculo é o futebol. Olha quantos outros quadrados que você tem para aprender. E vocês querem brigar só para ficar no futebol. É difícil isso. E Sim. é difícil mudar a cabeça do aluno e é difícil mudar o professor. É complicado. Eu conheço professores que são tradicionalistas, mas trabalham o máximo de coisas possíveis. E conheço professores que são super modernos, mas só rola bola. Certo. Interessante. O Regis está colocando aqui, ó. Qual sua opinião a respeito da carga horária de educação física? Não é pouco tempo? Você acha que é pouco tempo? E eu queria complementar a pergunta dele. O que que você acha? Responde a dele e já um bônus meu aqui. Você acha que a educação física tinha que ser separada? Onde que ela funciona melhor? Dentro da carga horária ali, por exemplo, durante as aulas, à tarde, né? No caso, de manhã, ou o horário contrário? Como que você acha que ela funciona melhor? Vamos lá. Responder a sua primeiro, depois a do Regis, então. Para mim, ela tem que ser dentro da grade. Porque ela faz parte da grade. Porque eu vou separar ela. Entendeu? Ela faz parte de um conteúdo escolar. Eu não posso ficar separando elas. Mesmo porque você cria hoje, a gente sabe que tem aluno que sai da escola e vai trabalhar. Que sai da escola e tem que cuidar de irmão, que tem que cuidar da casa, que tem que fazer isso e aquilo. Como que eu vou fazer o aluno sair da escola e voltar à tarde para fazer educação física? A gente vê muito essa dificuldade com o noturno, por exemplo. Que o noturno, a educação física é no contraturno. E é difícil se formar uma turma de educação física do noturno com uma sala inteira. Normalmente a turma é formada por 2 ou 3 salas juntas, Sim. né? Então é complicado isso hoje. E em relação ao Regis da carga horária. Cara, para mim poderia ser 5 aulas na semana, né? Porque eu gosto. Para os alunos, eu acho que também, porque é algo diferente. Mas a gente sabe que tem que dar, não vou falar prioridade, mas a gente tem que dar o peso igual para todos. Eu acho que a educação física, se fosse 3 aulas na semana, seria o ideal, né? Vamos ser justos, nem egoísta e nem para menos. Mas eu acho que 3 aulas na semana seria muito bom. Mas a gente sabe que isso é impossível de acontecer. Já estão quase tirando para deixar uma ou nenhuma, então. É, estão enxugando.
Aí tem a Natasha falando que o professor Felipe foi o único professor de educação física que não fez a gente só ficar correndo na quadra. Ele fez vocês correrem fora da quadra. Lá no mato. Atrás. Vai carpinar. É. O Danilo fez pergunta para o Márcio como é dar uma aula para uma turma voltando da educação física. Ah, sim, é verdade, cara. Aí, isso. A gente que fica na sala de aula, quando chega a molecada de educação física, malandro, cara. Por isso que tem essa questão, né, dentro do horário, né? A Sim. molecada chega transpirando igual suínos, né? São verdadeiros suínos. E aí fica aquele imbecilzinho que pega o axé, Spray, pega o axé e ventilador. fica jogando axé em todo mundo, né? Pra gente é punk por conta disso, né? Com a molecada que volta ali, vai malandro. A gente, então, mas aí que eu falo, a gente tem que tentar entender, uma mini sociedade ali dentro. É. Então, os professores têm que se entender, os alunos têm que se entender ali. Se a gente não consegue se entender dentro de um ambiente escolar que é micro, como que a gente vai fazer isso no macro? Né? É complicado isso. Porque, por exemplo, a gente tem que entender que o aluno vai suar, a gente tem que entender que o aluno, às vezes, a gente tenta pedir para eles trazerem roupas, né, roupa para trocar, porque eu não sou um professor que vai impedir o aluno de fazer aula por causa da roupa. Eu sei aonde eu trabalho e eu sei a limitação dos alunos, então eu não vou pedir, não vou falar para o aluno, você não vai fazer de calça jeans porque às vezes é a calça jeans que ele tem e eu vou tirar ele da educação física. A minha matéria não é prêmio, né? Que eu passei muito no ciclo 1, no Fundamental 1, isso. Ah, você não vai para a aula de educação física se você não fizer atividade. Minha matéria não é prêmio. Você não pode fazer isso com ela. Tanta coisa para quebrar, né? Tanto estigma que tem na educação física, é bem lembrado essa daí. Você vai ficar sem fazer educação física, né? Agora, o Gil que tá falando aqui também, ó, a gente que está na sala de informática lá, a sala de informática agora é a nova quadra, né? Quando falta, professor, manda para educação. Não que na escola que eu trabalho acontece mais isso, mas eu já vi em outras escolas. Vai para informática lá, depósito. É igual a quadra em algumas escolas. O Gil tá falando, eu perdi a educação física no final do Fundo 2 e ensino médio justamente por isso, era contraturno, é uma série de problemas aí, de probleminhas, né, cara, que tem que pensar direitinho para E desvaloriza, né? desvaloriza. E eu não estou Verdade. falando de valorizar a minha, e sim de igualar. Sim. Não, bacana. Eu respeito muito a sua posição, porque você chega lá e tem que fazer, é isso aí. Vamos para a nossa parte final aqui agora, gente. Pô, legal pra caramba. A gente conseguiu manter um público bacana aqui na live, né? Teve uma galera que entrou depois aí. Então eu queria agradecer ao professor Felipe Holanda aqui, que veio abrilhantar o nosso bate-papo de hoje, Mestres da Periferia, né? E aí nós preparamos aqui, eu falei para o Felipe dar uma olhada aí, filme, livro, CD, música, que ele possa indicar aí para a galera, né? Para a gente ver o outro lado aí do professor que só dá bola para os alunos jogar e tal. E aí, Felipe, o que você tem de dica aí? Vamos lá, cara. Eu vou, por coincidência ou não, eu acho que foi um transmimento de pensação. Você começou com o Rapa, não foi? Foi. É um dos sons que eu iria indicar. Ah, é? É uma banda nacional que eu gosto muito. Pô, Sempre gostei muito do Rapa. De som, eu vou indicar um outro chamado O Teatro Mágico. Ah, muito bom, eu gosto. Me Tá? gusta. É uma banda que eu gosto muito. Eu sou um cara que gosto muito das artes circenses e tento implementar ela na educação física também. E eles envolvem muito essa situação aí. Fora que o cara é Anitelli, né? Fernando Fernando Anitelli. Puta, o cara é um poeta, velho. Aquela Ana e o Mar, o Anjo Mais Velho. Pô, o cara é muito bom, muito bom. Sim, ele tem umas músicas e umas letras muito boas para, inclusive, trabalhar na escola. Sim, cara. Com diversas matérias aí. Aluzejo é um clássico. Aluzejo mostra bem essa Vamos questão. lá. Eu até peço desculpa, eu tinha comentado com você que eu não estou com impressos e imagens, né? Porque, como eu falei, eu mudei faz pouco tempo e tem muitas coisas que estão na casa dos meus pais. Mas não dá para mostrar, mas falaremos os.
Sim. Né? E aí, Vamos então, lá. música você Livro. traz aí. De música é o Teatro Mágico e o Rapa, que você indica. Vamos colocar duas nacionais Beleza, aí. beleza. Tá? Eu vou colocar livro. Livro, Certo. eu vou indicar duas paradas diferentes aí. Manda Um bala. livro mais da minha área, da área de educação física, mas que é interessante para quem tiver curiosidade sobre alguma coisa, de um cara, um autor chamado Juan Pablo Greco. Ele é um argentino formado lá e mora aqui no Brasil há muito tempo, professor de escola, de universidade pública, não lembro exatamente qual universidade que ele está atualmente, mas ele é um cara que estuda um pouco dessas questões de formação da parte motora esportiva da criança. Então, aí qualquer livro que vocês buscarem dele, mas eu vou colocar um aqui que é o... Vamos pegar a cola aqui. Iniciação Esportiva Universal. Certo. Tá? É uma indicação mais específica para a área, mas que vale dentro das autorias dele aí, dar uma pesquisada e entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento motor, que acho que não foge uma coisa da outra, né? Eu falo que é educação física, a gente educa a parte física. O corpo, a mente está dentro do parte física, então não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Alma, mente sã, corpo são. E aí eu vou fechar aqui com uma trilogia. É a mesma coisa para livro, música e filme. Tá? Chama Da Natureza Selvagem. Ah, é o Into the Wild? Exatamente. Que pariu. Esse daí é o meu filme. É o meu filme de cabeceira, é esse. Tá? Cara, Então, que filme. E a trilha sonora, mano, do Ed Vedder. É uma exato. Por isso que eu sonora que eu falei, não é os três. quero É comprar. 3 em 1. É É. 3 em 1 o O livro negócio. eu não li, o livro não li. Você leu o livro? Tem o livro, eu li. Ah, Tem o som, você tem a né, a trilha. música, a trilha sonora e o filme. Cara, aquela música Society, puta que lá merda, que música boa, velho. Que como o Ed Vedder destruiu, ele mandou muito bem, né? E o filme também, quem tiver oportunidade, na Natureza Selvagem, né, em inglês é Into the Wild. Bom pra Exato. caramba, bom pra caramba. Eu fiz uma coletânea uma vez, eu coloquei 3 filmes que eram tipo para pensar a vida, né? Que nesse filme aí ele pega o carro, ele foge de casa, né? Vou dar um spoiler aqui. Ele quer ir pro Alasca, não é isso? Ele cruza os Isso. Estados Unidos e vai até onde que a gasolina do carro dá. Aí depois acaba ele deixa o carro num barranco lá, põe fogo no cartão de crédito, na carteira dele e continua andando. Cara, aquela cena do cartão de crédito pegando fogo aqui e ele lá na frente andando, cara, aquilo é lindo. Eu baixei esse filme, eu coloquei esse filme, que era filme para se pensar. Era esse, o do Che Guevara lá, o Diário de Motocicleta, que também é essa Muito bom. que pega. Muito bom. E o Homem-Urso. Você assistiu o Homem-Urso, documentário? Esse O daí cara acho que vai não. pro Alasca lá também, e ele vai viver com os ursos e o urso abraça ele lá. Então, e o cara acha as fitas que ele gravou lá. Então, 3 filmes assim para pensar a vida. Pô, não sabia que você gostava do Into the Wild. Opa, esse Pô, daí é bom, eu quero comprar a trilha sonora. O filme eu já assisti várias vezes, então. Mas a trilha sonora dele é muito boa. O Ed Vedder. um encaixe muito bom. A história, a filmagem, a trilha. Realmente, boa dica, boa dica. Então é isso. Tem mais. Então já fechou a tríade, era livro, filme e música. Foi 3 em 1 aí. Perfeito. Então é isso, cara. Felipe, valeu mesmo, muito obrigado por participar aí, né? Pô, parabéns aí pela sua postura enquanto professor de educação física. Eu acho que a gente precisa, os nossos alunos merecem, né? Boas aulas como as que você proporciona, tá? Então, continue sempre assim e vamos mantendo o nosso papo aí. Quem sabe a gente possa fazer um agora falando sobre música, cultura pop aí, com esses malucos que já falaram com a gente aí, tá bom? Vou Beleza. fazer uma indicação aqui, Fechou. cara. Vou indicar para vocês aí, ó. Benegão e os seletores de frequência, que é o Benegão, que era do Planet Hemp. Esse aqui é o primeiro CD dele, que tem a música Enxugando Gelo, Dança do Patinho, que ele mistura tudo, ele mistura soul, rock, rap, raga, uma porrada de coisa. Então, Benegão e os seletores de frequência, o primeiro álbum solo, né, do Benegão,
Massa pra caramba. Então é isso. Felipe, valeu, brigadão. Eu vou te dar uma também. Vai. Já que você tá falando disso, consegue ler? A aventura está lá fora. Agora não, né? Mas depois, Ah, sim. Da hora. sugestão de vida. Não é nem de É. livro, é de vida. Aham. Então é isso, pessoal. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Parabéns, Bruno? Ué, quem que é Bruno? Acho que a moça entrou errada aqui. Bruno? Meu Parabéns, irmão chama Bruno, pô. parabéns, Bruno, a você e seus pais. Ué, Acho que utilizar. confundiram. Meu irmão que chama Bruno. Deve ter valeu. O Gil tá mandando aqui. Valeu, Márcio. Um excelente papo. Parabéns pela live. Papo muito bom. Gente, então o objetivo é esse, né? Eu queria agradecer aí a todo mundo que participou. Então eu já vou dar um spoiler aqui do de amanhã. Calma aí, deixa eu já mostrar aqui na tela. Eu vou dar Cadê? outro spoiler, então. Eu vou fazer. Você mostra aí, eu vou fazer. É, aqui, ó. Não, esse aqui é o seu. Calma aí, calma aí. Que aí amanhã já vai rolar o nosso. Cadê aqui? Cadê? Aqui, achei. Não, ué, cadê o negócio? Achei. Alguém sabe o Então, que que é isso? é verdade. Ó, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Ó, quem que vai vir amanhã aqui, ó. Mestres da Periferia com o Sérgio do Magemática aí, ó. Então, amanhã, certo, Sérgio? A gente já fez o teste aí, tiramos até a fotinha aqui, ó. Cadê o Sérgio aqui, ó? Tá? O Sérgio, professor de matemática. O Sérgio tem uma história bem curiosa, né? Professor de matemática que dá aula de inglês em cursinho. Tudo a ver uma coisa com outra, né? Então ele vai explicar pra gente isso amanhã. Quando ele falou pra mim, eu falei, não acredito que esse cara faz isso. Dá aula de matemática e aula de inglês no curso. Não tem nada a ver, tá? Então a Sibeli está dando boa noite pra gente. Gente, brigadão, Felipe. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Você tá Valeu. sempre acompanhando aí também o canal. Vamos... Ó, o Diego chegando aí. Valeu, Diego. Tá, então a gente tá finalizando aqui, ó, 1h26, cara. Fluiu bacana o nosso papo aí, tá? Então, brigadão por contribuir com o grande canal do Omarcito. Você que não se inscreveu aí, né, se inscreva, participe aí. E é isso, cara. Valeu. Obrigado. Falou. Boa Falou. noite. Desconectando. Um beijo no coração de vocês.